Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia! Hoje são 26 de abril de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, mais uma contradição nas lendas acerca da ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais uma contradição aqui. Com essa contradição que vou mostrar, são até agora 26 contradições, apenas na lenda sobre a ressurreição de Jesus. Gente, na história do homem, na história da humanidade, jamais um ser humano ressuscitou. Jamais um ser humano ressuscitou. Ressurreição só existe de fato em livros dedicados a crianças, em livros de terror, em filmes de Hollywood e em livros religiosos. A Bíblia está repleta de ressurreições. Na Bíblia, a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. E em outros livros religiosos, você também encontra ressurreições, porque isso aí fazia parte do punho, do estilo literário dos escritores daquela época. Entendeu? Na lenda sobre Jesus, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Jesus, naquela lenda, ele morreu numa sexta-feira. Foi sepultado numa sexta-feira. Passou-se o sábado e no domingo ele ressuscitou. Jamais alguém ressuscitou, é o que eu digo aqui. Nem durante um segundo, e muito menos uma pessoa sepultada voltou ao lar, ao convívio dos amigos depois do sepultamento. Entendeu? Nem um segundo depois a pessoa morreu, não volta a viver. Não existe ressurreição. Muito menos uma pessoa voltar a viver estando dentro de um sepulcro, de uma sepultura, de uma tumba, e saindo dela para rever os amigos, depois de um dia, 2 dias, pior ainda. Então, ressurreição é lenda pura, é lenda indiscutível. Muito bem. Vou mostrar aqui mais uma contradição na Bíblia, lá na ressurreição de Jesus. E para a tristeza do ateu Léo Marcolino, que possui um canal maravilhoso no YouTube, com o título Léo Marcolino, o Léo foi cristão durante muitos anos. Ele é formado em teologia. E ele lançou agora um livro, vou até colocar o livro dele aqui na minha página, um e-book, com o título Ciência no Cotidiano. Nesse livro, o Léo Marcolino apresenta 10 experiências científicas que você pode fazer em sua casa. Então, por favor, compre aí o livro do Léo Marcolino, Ciência no Cotidiano. Ajude o Léo aí. Ajude o Léo, porque ele tem aí um cachorrinho chamado Kal-El, e ele precisa comprar ração para o cachorrinho dele. Há 2 semanas que o cachorrinho do Léo não come, coitado. O cachorrinho dele, um branquinho, Kal-El, o nome dele. Há 2 semanas, parece que 2 semanas, o cachorrinho não come, porque falta dinheiro lá para o Léo. Então ajude o nosso amigo Léo aí, compre o livro dele, Ciência no Cotidiano. Colocarei aqui na capa do vídeo o link para você acessar. E é um livro maravilhoso. Muito bem, então para a tristeza do meu amigo Léo, para essa contradição que eu vou mostrar aqui, mais uma, infelizmente,
não vou trazer aqui o cristão evangélico Norman Geisler, falecido em 2019, com o livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, Norman Geisler e Thomas Howe. Para a tristeza do Léo, repito, não vou trazer aqui o Norman Geisler, porque ele simplesmente não fala sobre esta contradição aqui no livro dele. É por isso, Léo. Sinto muito. Sinto muito, Léo. Muito bem. Mas aí trago novamente aqui o grande Bart de Ehrman. Também doutor em teologia, doutor em história, especialista em hebraico, especialista na língua grega, professor de cristianismo há mais de 30 anos em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é professor em uma faculdade lá de teologia. Ele leciona teologia há mais de 30 anos para graduados em teologia, para mestres em teologia e para doutorado em teologia. Bart de Ehrman, quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Ele era um cristão fervoroso e abandonou a crença religiosa. O Bart de Ehrman tem vários livros publicados aí e traduzidos para vários idiomas. Na página aqui, na página 17 e na página 18 deste livro, ele diz assim sobre contradições na Bíblia. A Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os evangelhos. E mais à frente ele diz, os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico, lendas. E a ressurreição de Jesus é mais uma lenda que está aí nos 4 evangelhos. E como elas se contradizem, não é? Até agora aqui, ó, 25 contradições. Até agora estou mostrando. Você vê apenas sobre a ressurreição de Jesus. Muito bem, gente. Então, para esse vídeo, trago mais uma contradição. Anotei aqui. A pergunta é, nas lendas sobre a ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento, a pergunta é, Maria Madalena, assim que viu a Jesus ressuscitado, ela o reconheceu de imediato? Eis aí a pergunta, gente. Você entendeu? Vou repetir. Quando Jesus ressuscitou, será que a Maria Madalena o reconheceu de imediato? Ela ali, diante de Jesus, ela viu o Jesus ressuscitado. E a pergunta é, ela reconheceu na hora que era Jesus? Porque Jesus estava ali em carne e osso, depois da ressurreição. Isso aí está nos 4 evangelhos. Jesus estava com o mesmo corpo que tinha antes. Certinho? Então, a pergunta é, Maria Madalena reconheceu a Jesus imediatamente? Eis a pergunta. Eis a pergunta. Entendeu? Eis a pergunta. Para quem conhece Bíblia, a resposta é apenas uma. Veja bem, para quem conhece a Bíblia, a resposta é apenas uma. E você que vem acompanhando meus vídeos aí, já sabe qual é a pergunta, não é? Parabéns. A resposta, melhor dizendo, você sabe qual é a resposta, não é? A resposta é a seguinte, depende do evangelho que você está lendo. Entendeu? Veja bem, você escutou aí? Depende do evangelho que você está lendo. Porque isso aí, gente, são lendas. Lendas, lendas e lendas. Nas lendas, você tem a liberdade para escrever o que quiser.
Já quando você faz um relato de um fato real, aí não. Se você me perguntar como foi a morte dos pais da Suzanne von Richthofen, eu sei dizer para você. E vou dizer a mesma coisa sempre. Suzanne von Richthofen planejou e mandou matar seus pais, seu pai e sua mãe. E quem matou o pai e a mãe de Suzanne von Richthofen foram os irmãos Cravinho. Isso eu vou dizer eternamente, até o último dia da minha vida, porque isso é fato real. Lenda, a ressurreição de Jesus, lenda. É por isso que é diferente nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Tudo diferente, gente, porque se trata de lenda e nada mais. Então a pergunta é, quando Jesus ressuscitado apareceu diante de Maria Madalena, ela o reconheceu na hora? Ela tinha a consciência de que estava diante de Jesus? A resposta é, isso, você aprendeu. Depende do evangelho que você está lendo, porque tudo é diferente. Simples assim. E vou mostrar aqui os versículos, entendeu? Para você ver que a Bíblia é um mundo de contradições, de lendas, erros, mitos, contradições, discrepâncias, fábulas, etc. Antes de entrar aqui no assunto, vejamos aí o que diz o grande Léo Marculino. Léo Marculino. Veja o que ele diz sobre os erros e as contradições na Bíblia. Depois voltarei. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice. É canalice. Entendeu? Muito bem, gente. Então vamos lá. A pergunta é, Maria Madalena reconheceu a Jesus, ao Jesus ressuscitado? Ela o reconheceu imediatamente? Depende, a resposta depende do evangelho que você está lendo. E vou provar isso aqui facilmente. Então vamos aqui primeiramente a Mateus. Mateus capítulo 28, gente, é a ressurreição de Jesus. Muito bem. Então aqui eu vou ler, no relato de Mateus, são 2 mulheres aqui. 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Então 2 mulheres aqui, elas estão no túmulo de Jesus e elas estão saindo do túmulo de Jesus para comunicarem aos discípulos sua ressurreição. E aí elas estão correndo e Jesus aparece na frente delas, das 2 mulheres. E aí? E uma delas é Maria Madalena. Será que ela reconheceu a Jesus de imediato? Que estava diante do Jesus ressuscitado? Então vamos ler aqui o versículo 9, que diz assim, versículos 8 e 9. E, retirando-se elas quem? Apenas as 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Até aí, elas não tinham visto ainda Jesus. Aí quando elas começam a correr, as 2 mulheres, aí Jesus aparece diante delas. É o versículo 9. Diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas. Viu aí? Jesus ressuscitado em carne e osso, do mesmo jeitinho de antes, apareceu diante dessas 2 mulheres. Vamos ver se elas o reconheceram na hora. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Jesus disse às 2 mulheres, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Então você vê facilmente aqui que em Mateus, as duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, assim que elas viram ao Jesus ressuscitado, elas o reconheceram imediatamente, não foi? Então Maria Madalena, que estava aqui, reconheceu a Jesus imediatamente. Ela sabia que estava diante de Jesus, porque ele estava com o mesmo corpo, certo? Com o mesmo cabelo, talvez aí usava bigode, não sei se Jesus era baixinho, alto. Então ela estava diante de Jesus, a Maria Madalena aqui e a outra Maria. E elas reconheceram a Jesus. Certinho, gente? Então, em Mateus, sim, Maria Madalena reconheceu de imediato a Jesus. Correto? Muito bem. Você é uma pessoa inteligente. Agora vamos ao Evangelho de Marcos, gente. Será que o Evangelho de Marcos diz a mesma coisa? Gente, é o que eu sempre digo aqui. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, trata da ressurreição de Jesus também. E tudo diferente, porque são lendas. Mas tudo bem. Então aqui, Marcos capítulo 16. Nos manuscritos mais antigos deste capítulo aqui, Marcos 16, só havia, gente, do 1º até ao 8º versículo. Os versículos de número 9 até o versículo número 20 do capítulo 16 de Marcos, isso aí foi acréscimo. Isso aí foi acréscimo. Foi acrescentado muito tempo depois. Alguém achou aqui o Evangelho incompleto de Marcos, capítulo 16, e aí aumentou aqui este capítulo, certinho? Então, até o versículo número 8 do capítulo 16 de Marcos, aqui as mulheres não viram a Jesus, mulher alguma viu a Jesus. E morreu aqui no versículo número 8. Elas nada disseram a ninguém, elas aqui viram apenas em Marcos um jovem, apenas um jovem aqui em Marcos, e não um anjo, um jovem. E elas não falaram sobre a ressurreição de Jesus para ninguém. Isso aqui está no versículo 8, diz assim: e saindo elas quem? 3 mulheres aqui, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, diferente de Mateus, que só eram 2 mulheres. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Depois, alguém aumentou aqui o capítulo 16 de Marcos, escrevendo o versículo, do versículo 9 até o 20º, 9 até o 20º. E aqui, nesse acréscimo, está dito que Jesus aparece a Maria Madalena. Só que isso aqui foi escrito depois, gente. Não havia nos manuscritos mais antigos. E, por tabela, não havia no original, que não existe mais. Mesmo assim, com esse acréscimo aqui em Marcos, está dito que Jesus aparece a Maria Madalena. E vamos ver aqui se ela reconhece a Jesus de imediato. Em Marcos, no acréscimo, diz assim: havendo ele quem? Jesus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, hein? Pela manhã, no primeiro dia da semana, logo no domingo, pela manhã, apareceu primeiro a Maria Madalena. Viu aí? Está dizendo aqui que Jesus apareceu numa manhãzinha, bem cedo, com o despontar do sol, no primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiro aqui a Maria Madalena. Isso é em Marcos, que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E o versículo número 10 diz: e partindo ela quem? Maria Madalena. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então você vê aqui que no acréscimo do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Jesus apareceu diante de Maria Madalena
E a Maria Madalena reconheceu imediatamente a Jesus. Entendeu? Até aqui tudo bem, certo, gente? Então a pergunta é, Maria Madalena reconheceu imediatamente a Jesus quando ele ressuscitou? Ela sabia que estava diante de Jesus? A resposta de Mateus é sim. A resposta de Marcos, com o acréscimo, também é sim. Então em Mateus, Maria Madalena reconheceu a Jesus. Em Marcos, Maria Madalena reconheceu a Jesus. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é totalmente diferente também. O que ele diz, o Evangelho de Lucas? Evangelho de Lucas, capítulo 24. No Evangelho de Lucas, gente, capítulo número 24, várias mulheres, e não apenas duas, como diz Mateus, e não apenas três, como diz Marcos. No Evangelho de Lucas, várias mulheres foram ao túmulo de Jesus. Entendeu? E o pior, no Evangelho de Lucas, Jesus não apareceu primeiramente às mulheres. É aquele erro que eu falei, que todo mundo diz por aí, né, que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Quem diz isso não conhece a Bíblia. Então, em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus não aparece a mulher alguma. Jesus aparece apenas, primeiramente, a dois homens, numa estrada, no destino de uma aldeia chamada Emaús, aqui em Lucas. Então, em Lucas, Jesus não se encontra com mulher alguma. Grave bem isso. Em Lucas, Jesus não se encontra com mulher alguma. Certinho? Ele se encontra com dois homens. Então, aqui em Lucas, nada sobre Maria Madalena se encontrando com Jesus. Agora vamos para João. João, o Evangelho de João. A ressurreição de Jesus no Evangelho de João está no capítulo 20. Aqui, a ressurreição de Jesus. Veja bem, você acabou de ouvir, acabou de ver a prova apresentada por mim aqui na Bíblia, em que em Mateus, Maria Madalena reconhece imediatamente a Jesus. Ela reconhece. Ela disse para si mesma, estou diante de Jesus. A Maria Madalena, em Mateus. Em Marcos, no acréscimo, também ela reconhece a Jesus. Ela diz, estou diante do Jesus ressuscitado. Em Lucas, nada. Maria Madalena não se encontra com Jesus, em Lucas. E em João? Aí está a contradição, gente. Em João, a Maria Madalena, ela está diante do Jesus ressuscitado e não o reconhece. Viu aí, gente, a contradição, como é fácil mostrar? Em Mateus, Maria Madalena reconhece imediatamente a Jesus. Em Marcos, no acréscimo, Maria Madalena reconhece imediatamente a Jesus. Em Lucas, Maria Madalena jamais se encontrou com Jesus. E em João, Maria Madalena está diante do Jesus ressuscitado e não o reconhece. Viu aí como a coisa é ingênua? Porque se trata de lenda, gente. Lenda. Qualquer teólogo sério, estudioso da Bíblia, sabe que isso aqui são lendas e nada mais. Então vou ler aqui e provar que a Maria Madalena, no Evangelho de João, ela está no túmulo de Jesus, ela depois vê o Jesus ressuscitado, Jesus conversa com ela e ela mesmo assim não sabe que está diante do Jesus. Ela não reconhece o Jesus ressuscitado. Olha o Léo rindo aí, ó. Oh, rapaz. Olha o Léo aí, ó. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Vou pegar aqui os versículos 11 para que você entenda.
11 até o 16. Veja aqui, Maria Madalena vê o Jesus ressuscitado diante dela, ela ouve a voz de Jesus e mesmo assim não o reconhece. Ela pensa, não ria, por favor. A Maria Madalena aqui, diante de Jesus, conversando com Jesus, ela pensa que é o jardineiro. Imagine, um jardineiro cuidando de uma sepultura num domingo pela manhã. Por favor, não ria, gente. Isso aqui é coisa séria. Você ri aí e me atrapalha aqui. Então vamos lá. Aqui diz, Jesus aparece a Maria Madalena. Olha o título aí. Isso no Evangelho de João. Totalmente diferente do Evangelho de Mateus, Marcos, entendeu? Lucas não, porque Lucas, Maria Madalena não se encontrou com Jesus. Então, o que está em João é diferente do Evangelho de Marcos e de Mateus. Em Marcos e Mateus está dito que Maria Madalena reconheceu imediatamente o Jesus ressuscitado. Em João não. Maria Madalena não reconheceu o Jesus ressuscitado. Então eu vou ler aqui, diz assim, versículos 11 até aqui o 16. Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, onde estava o corpo de Jesus, e já havia saído de lá, na lenda. Chorando, Maria Madalena estava chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco. Aqui ela viu 2 anjos. Em Mateus, ela viu apenas um anjo. E em Marcos, Maria Madalena, em Marcos, viu apenas um jovem e não um anjo. Tudo diferente, não é, gente? Lenda e nada mais. Vamos lá. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, os 2 anjinhos perguntaram a Maria Madalena, mulher, por que choras? Ela respondeu aos 2 anjinhos, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram, disse a Maria Madalena. Tendo dito isto, voltou-se para trás. Olha agora, Jesus aí diante da Maria Madalena, Jesus ressuscitado em carne e osso, e ela não o reconheceu. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Vou repetir. Maria Madalena voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Viu aí, gente? A contradição do Evangelho de João em relação a Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos, Maria Madalena reconhece de imediato a Jesus ressuscitado. Ela reconheceu imediatamente em Mateus e em Marcos. Em João não. Em João ela viu a Jesus e não reconheceu. Pensou que Jesus fosse o jardineiro da tumba, o jardineiro do túmulo. Por favor, gente, não ria. Isso aqui é coisa séria. Por favor. Então vamos lá. Perguntou-lhe Jesus. Jesus então perguntou a Maria Madalena. Veja, Jesus fala para Maria Madalena e mesmo assim ela ainda não o reconhece. Em João, em Mateus e Marcos, ela reconheceu imediatamente. Perguntou-lhe Jesus, mulher, Jesus de novo, por que choras? A quem procuras? Jesus perguntou a Maria Madalena. E mesmo assim, ela ainda não reconheceu que estava diante de Jesus. Em João, porque em Marcos e Mateus, ela reconheceu na hora. Ela, a Maria Madalena, veja aí,
supondo ser ele o jardineiro, viu aí? Maria Madalena, supondo ser Jesus o jardineiro, ela pensava que estava diante do jardineiro. Veja a ingenuidade da lenda, gente. Maria Madalena estava diante de Jesus em carne e osso, do mesmo jeitinho de antes. Se ele era alto, se ele era baixo, usava bigode, barba, cabelos curtos ou longos, ela estava diante de Jesus ressuscitado, com o mesmo corpo, como Jesus diz aqui, e mesmo assim ela não o reconheceu. Viu aí a lenda? Isso aqui é um recurso do tempo deles, em que aparecia um deus ou semideus diante de um ser humano, na ilusão deles. Aí eles colocavam que esse deus ou semideus não era reconhecido de imediatamente. Isso aqui está em várias partes da Bíblia. É um recurso linguístico. Isso aqui não é um fato real. Muito bem, então você vê aqui, ela, Maria Madalena, supondo ser Jesus, o jardineiro, respondeu: Senhor, Maria Madalena, falando para Jesus, mas sem saber, pensando que estava falando para o jardineiro, que estava trabalhando num dia de domingo pela manhã. Veja que absurdo, com o despontar do sol. Então vamos lá. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, Maria Madalena, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. A Maria Madalena aqui. Veja a ingenuidade do relato. Como é que uma mulher vai levar um corpo? Ela esperava encontrar o Jesus morto. Como é que uma mulher vai retirar uma mulher, naquela época, que nem podia sair de casa sem a autorização do marido? Como é que ela vai retirar um corpo que já está podre, em putrefação? Porque Jesus foi sepultado numa sexta-feira e aqui era um domingo, 2 dias aí. Como uma mulher vai levar um corpo em putrefação, gente? Você já percebeu a inocência do relato? Isso é lenda e nada mais. Aí veja bem, ela diz: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aí Jesus respondeu, disse-lhe Jesus, de novo para ela, Maria. Aí quando Jesus diz, pela segunda vez fala com ela, aí é que ela reconhece a Jesus. Então Jesus diz assim, Maria. Aí a Maria Madalena, ela, Maria Madalena, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Só aqui é que a Maria Madalena reconheceu a Jesus. Viu aí, gente, a contradição? Como é ingênua? Então vamos lá, resumindo, a pergunta é, Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou e apareceu diante dela, ela o reconheceu imediatamente? Viu aí como a resposta deve ser, depende do evangelho que você está lendo? Eis a resposta de quem conhece Bíblia. Eis a resposta, depende do evangelho que você está lendo. Se você lê o evangelho de Mateus, você vai dizer que Maria Madalena reconheceu a Jesus imediatamente. Abraçou-lhe os pés e os beijou, a Maria Madalena, certo? Ela reconheceu a Jesus imediatamente, em Mateus. Em Marcos, no acréscimo, Maria Madalena também reconheceu a Jesus imediatamente. Em Lucas, ela nem apareceu diante de Jesus. E em João, ela não reconhece a Jesus imediatamente. Ela demora muito para reconhecer a Jesus. Ela pensava que o Jesus era o jardineiro da tumba, o jardineiro do túmulo. Imagine um jardineiro trabalhando num domingo pela manhã, cuidando de uma tumba, de um sepulcro numa rocha abandonada, fora da cidade. É para você rir muito. Então, no Evangelho de João, Maria Madalena não reconheceu imediatamente a Jesus. No Evangelho de Mateus, ela reconhece.
no Evangelho de Marcos também. Imagine a Maria Madalena como testemunha diante de um juiz de direito. Brincadeira aqui no Brasil hoje. A Maria Madalena está sendo ouvida por um juiz de direito. Ela é testemunha, entre aspas. E aí o juiz pergunta a ela: Dona Maria Madalena, quando a senhora viu o Jesus ressuscitado, a senhora o reconheceu imediatamente? Aí a Maria Madalena diz, de acordo com Mateus: sim, magistrado, sim, senhor juiz, eu reconheci a Jesus imediatamente. Aí vamos dizer que daqui a uns 20 dias ela seja ouvida novamente. E o mesmo juiz pergunta: Dona Maria Madalena, a senhora imediatamente reconheceu ao Jesus ressuscitado? Aí ela diz, de acordo com João: não, senhor juiz, não, senhor magistrado, eu não reconheci imediatamente ao Jesus ressuscitado. Ele apareceu diante de mim, conversou comigo, mas eu não o reconheci. Eu pensei que era o jardineiro do túmulo. Aí o juiz vai dizer: mas Dona Maria Madalena, há 20 dias a senhora disse que havia reconhecido imediatamente a Jesus. Agora a senhora está dizendo que não reconheceu imediatamente a Jesus, que a senhora pensava que era o jardineiro. Então, Dona Maria Madalena, a senhora está mentindo, não está dizendo a verdade, porque são coisas contrárias. Então a senhora está presa, senhora Maria Madalena, a senhora está presa por falso testemunho. E aí o juiz manda prender Maria Madalena. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.